O mais importante para o investidor. Lições de um gênio do mercado financeiro. Howard Marks. Capítulo 1. O mais importante é o pensamento de segundo nível. A arte do investimento tem uma característica que não costuma ser apreciada. Um resultado admirável, mesmo que não muito espetacular, pode ser alcançado pelo investidor leigo, com um mínimo de esforço e capacidade. Mas a melhora desse padrão, facilmente atingível, requer muita dedicação e muito mais do que apenas um traço de sabedoria. Ben Graham, investidor inteligente. Tudo deve ser feito da maneira mais simples possível, mas não simples demais. Albert Einstein. Não é para ser fácil. É estúpido quem acha fácil. Charlie Munger. Poucos têm vocação para ser grandes investidores. Alguns podem ser ensinados, mas nem todos. E aos que podem ser ensinados, não há como ensinar tudo. Abordagens válidas funcionam algumas vezes, não sempre. Além disso, não há como reduzir o ato de investir a um algoritmo e entregá-lo a um computador. Mesmo os melhores investidores não acertam sempre. As razões dessas limitações são simples. Não há regras que funcionem em todos os casos. O ambiente não é controlável e as circunstâncias raramente se repetem exatamente da mesma forma. A psicologia desempenha um papel importante nos mercados, e as relações de causa e efeito, por serem muito variáveis, não são confiáveis. Uma abordagem de investimento pode funcionar por um tempo, mas chegará um momento em que as ações exigidas por ela mudarão o ambiente, revelando a necessidade de se buscar uma nova abordagem. Ademais, a eficácia de uma abordagem fica reduzida quando outras passam a imitá-la. Investir, assim como a ciência econômica, é mais arte do que ciência, o que significa que pode causar um pouco de confusão. Uma das coisas mais importantes a se ter em mente hoje é que economia não é uma ciência exata. É até mesmo possível que não seja uma ciência, no sentido de que, na ciência, é possível realizar experimentos controlados, replicar resultados passados com confiança e garantir a manutenção das relações de causa e efeito. Will it work? Vai dar certo? 5 de março de 2009. Tendo em vista que investir é, no mínimo, tanto uma arte quanto uma ciência, não tenho nenhuma intenção de sugerir, neste livro ou em qualquer outro lugar, que possamos fazer investimentos por meio de ações rotineiras. Na verdade, uma das coisas que mais quero enfatizar é a grande importância de se fazer uma abordagem de investimento intuitiva e adaptável, em vez de determinada e mecanicista. No fundo, tudo depende do que se pretende realizar. Qualquer um pode atingir um desempenho médio. Basta investir em um fundo de índice que compra um pouco de tudo. Isso lhe dará o que é conhecido como retorno de mercado, simplesmente igualando-se ao mercado. Mas investidores bem-sucedidos querem mais. Querem uma performance acima dos índices de mercado, isto é, vencer o mercado.
Acredito que esta seja a definição de investimento bem-sucedido: ter uma performance melhor que a do mercado e a de outros investidores. Para chegar a isso, é necessário ter boa sorte ou uma percepção excepcional. Contar com a sorte não é um grande plano. Então, o melhor a fazer é nos concentrarmos na percepção. No basquete, dizem que é impossível treinar a altura das pessoas, querendo dizer que nenhum treinador do mundo será capaz de tornar um jogador mais alto. É quase tão difícil quanto ensinar percepção às pessoas. Como em qualquer outra forma de arte, algumas pessoas sabem investir melhor. Elas têm, ou conseguiram adquirir, aquele traço de sabedoria necessário de que Ben Graham trata de forma tão eloquente. Todos querem ganhar dinheiro. Toda a economia é baseada na crença da universalidade da motivação do lucro. Assim, também é o capitalismo. A motivação do lucro faz com que as pessoas trabalhem de forma mais árdua e arrisquem o seu capital. A busca por lucros produziu grande parte do progresso material existente no mundo. Porém, por causa dessa universalidade, ganhar do mercado, isto é, ter uma performance acima dos índices de mercado, passa a ser uma tarefa difícil. Milhões de pessoas competem por cada dólar disponível. Quem ganhará? A pessoa que estiver um passo à frente das demais. Em algumas atividades, ser o melhor significa ter mais estudos, passar mais tempo na academia ou na biblioteca, estar mais bem nutrido, transpirar mais, ter mais resistência ou um melhor equipamento. Investir, no entanto, uma área em que essas coisas não valem muito. É uma atividade que exige pensamento mais perceptivo, algo que chamo de pensamento de segundo nível. Os futuros investidores podem fazer cursos de finanças e contabilidade, ler muito e, se tiverem sorte, receber mentoria de alguém com uma compreensão profunda do processo de investimento. Mas apenas alguns deles terão a percepção, a intuição, o senso psicológico de valor e a consciência excelente que são necessários para obter resultados que estejam consistentemente acima da média. Para isso, é necessário o pensamento de segundo nível. Lembre-se de que não desejamos obter retornos médios ao investir. Queremos estar acima da média. Assim, seu pensamento precisa ser melhor do que o dos outros. Deve ser mais poderoso e estar em um nível mais alto, uma vez que outros investidores podem ser inteligentes, bem informados e altamente informatizados. É preciso encontrar alguma vantagem que eles não tenham, pensar em algo a que eles não se ativeram, ver coisas que eles não conseguiram enxergar, ou perceber o que eles não perceberam. É preciso reagir e se comportar de forma diferente. Em suma, estar certo pode ser uma condição necessária para o sucesso do investimento, mas não será o suficiente. Você deve estar mais certo do que os outros, que, por definição, significa que seu pensamento tem de ser diferente. O que é o pensamento de segundo nível? O pensamento de primeiro nível diz: esta é uma boa empresa, vamos comprar ações. O pensamento de segundo nível diz: esta é uma boa empresa, no entanto,
Todos a consideram uma grande empresa, e ela não é. Por isso, suas ações estão superestimadas e sobrevalorizadas. Vamos vender. O pensamento de primeiro nível diz: o cenário exige baixo crescimento e aumento da inflação. Vamos vender nossas ações. O de segundo nível diz: o cenário está ruim, mas todos os outros estão vendendo porque estão em pânico. Vamos comprar. O pensamento de primeiro nível diz: eu acho que os lucros das empresas vão cair. Venda. O de segundo nível diz: eu acho que os lucros das empresas vão diminuir menos do que as pessoas esperam. E essa boa surpresa fará as ações subirem. Vamos comprar. O pensamento de primeiro nível é simplista, superficial e comum a quase todas as pessoas. E isso não é um bom sinal para qualquer coisa que envolva uma tentativa de superioridade. Tudo o que o pensador de primeiro nível precisa é de uma opinião sobre o futuro, como, por exemplo, o cenário para a empresa é favorável e, por isso, as ações subirão. O pensamento de segundo nível é profundo e complexo. O pensador deste nível leva muitas coisas em conta. Qual é a gama de prováveis resultados futuros? Que resultado eu acho que vai ocorrer? Qual é a probabilidade de eu estar certo? Qual é o consenso? Em que aspectos minha expectativa difere do consenso? Como o preço atual do ativo se comporta com base na visão consensual do futuro? E na minha visão? A psicologia de consenso que está incorporada ao preço é muito otimista ou pessimista? O que acontecerá com o preço do ativo se o consenso estiver certo? E se eu estiver certo? A diferença de carga de trabalho entre o pensamento de primeiro e segundo nível é claramente gigantesca. E o número de pessoas capazes de realizar este último tipo de pensamento é pequeno em comparação ao número de pessoas capazes de realizar o primeiro tipo. Pensadores de primeiro nível buscam fórmulas simples e respostas fáceis. Os de segundo nível sabem que investir bem é a antítese da simplicidade. Isso não quer dizer que não se encontre muita gente tentando ao máximo fazer com que investir pareça simples. Chamo algumas dessas pessoas de mercenárias. As corretoras tentam convencer seus clientes de que todos são capazes de investir a $10 por transação. As empresas de fundos mútuos não desejam que seus clientes sintam-se capazes para investir com sucesso. Querem fazê-los acreditar que só elas podem. Nesse caso, coloca-se o dinheiro em fundos gerenciados ativamente e pagam-se altas taxas de administração. Outras que simplificam são aquelas que chamo de proselitizadoras. Algumas são acadêmicas, que dão aulas sobre investimento. Outras são praticantes bem intencionadas que superestimam até que ponto estão no controle. Acredito que a maioria não consegue determinar a soma de seus históricos, ou ignora os anos ruins, ou atribui suas perdas ao azar. Por fim, há os que simplesmente não conseguem entender a complexidade do assunto. Um comentarista convidado da estação de rádio que costumo ouvir no carro disse o seguinte: se a sua experiência com um produto foi boa, compre ações da empresa. Ocorre que, para ser um bom investidor, é preciso muito mais
do que apenas isso. Pensadores de primeiro nível pensam da mesma forma que outros pensadores de primeiro nível sobre os mesmos temas e, em geral, chegam às mesmas conclusões. Por definição, esse não pode ser o caminho para chegar aos melhores resultados. Não há como todos os investidores terem performance superior ao nível do mercado, pois, coletivamente, eles são o mercado. Antes de tentar competir em um mundo de investimento de soma zero, precisamos nos perguntar se temos uma boa razão para fazer parte da metade superior. Para superar o investidor médio, precisamos ter a capacidade de pensar melhor do que o consenso. Você é capaz de fazer isso? Por que acredita nisso? O problema é que o desempenho extraordinário nasce apenas de previsões não consensuais corretas. Mas previsões não consensuais são difíceis de serem feitas de forma correta e exigem uma difícil tomada de ação. Ao longo dos anos, muitas pessoas me disseram que o quadro mostrado a seguir causou grande impacto nelas. Não é possível fazer as mesmas coisas que os outros fazem e esperar superá-los. A não convencionalidade não deveria ser um objetivo em si, mas sim uma maneira de pensar. Para nos diferenciarmos dos outros, precisamos ter ideias diferentes e processá-las de forma diferente. Eu descrevo a situação em um quadro 2x2 simples. Comportamento convencional, comportamento não convencional. Comportamento convencional, resultados favoráveis. Resultados bons, dentro da média. Comportamento não convencional, resultados favoráveis. Resultados acima da média. Comportamento convencional, resultados desfavoráveis. Resultados ruins, dentro da média. Comportamento não convencional, resultados desfavoráveis. Resultados abaixo da média. Embora nada seja tão fácil e tão claro, acredito que essa seja a situação geral. Se nosso comportamento for convencional, provavelmente atingiremos resultados convencionais, bons ou ruins. Somente se seu comportamento é não convencional, é provável que seu desempenho seja não convencional. E somente se seus julgamentos são superiores, é provável que seu desempenho seja acima da média. Dare to be great. Ouse ser grande. 7 de setembro de 2006. O resultado é simples. Para que investimentos tenham resultados superiores, precisamos ter opiniões não consensuais sobre o valor, e elas devem ser precisas. Isso não é fácil. A atratividade de comprar algo por menos do que vale faz todo sentido. Então, como encontrar pechinchas em mercados eficientes? Para isso, precisamos ter habilidade analítica, capacidade de percepção ou de previsão excepcionais. No entanto, poucas pessoas têm essa excepcionalidade. Returns and how they get that way. Rendimentos e como se tornam o que são. 11 de novembro de 2002. Para que o desempenho divirja da norma, suas expectativas e, portanto, seu portfólio devem seguir o mesmo caminho, e você precisa estar mais certo do que o consenso, diferente e melhor. Essa é uma boa descrição do pensamento de segundo nível. Os que consideram o processo de investimento como algo simples não costumam estar cientes da necessidade ou mesmo da existência
do pensamento de segundo nível. Assim, muitas pessoas são enganadas e levadas a acreditar que todos podem ser investidores bem-sucedidos, mas nem todos conseguem. A boa notícia é que a prevalência de pensadores de primeiro nível eleva os retornos disponíveis para o segundo nível. Para que retornos de investimentos sejam superiores de forma consistente, devemos ser um destes.